TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Começar agradecendo muito aqui a nossa Câmara de Vereadores, o presidente Gardel Rolim. Em outra vida, presidente, eu fui vereador de Porto Alegre. Mas não era para mim, não me identifiquei com essa função, porque eu não conseguia criar espaços como esse, para a gente discutir soluções, seja de partido A ou B. Se a gente não senta, não discute, não escuta pessoas, a gente pode até ganhar like na internet, que hoje está na moda, né? Xingar bastante e fazer escândalo, virou, né? A política virou uma baixaria, né? E eu realmente não me identificava com isso e resolvi recolher meu time de campo e me dedicar, né, hoje a trabalhar com governos de vários partidos, o que também foi maravilhoso, conhecer pessoas, né, gestores de vários partidos, mas lhe parabenizar também, vindo da terra de Leonel Brizola, e meu pai foi um grande trabalhista, então também deixar aqui meu abraço e a todos os vereadores e saudar e agradecer a editora Fórum também, os amigos aqui da editora, parabenizar por esse grande apoio, essa grande função, né, de compartilhar conhecimento. E meu amigo, na verdade, ele é uma referência para mim, o Sapori, que foi um dos pioneiros, que nos mostrou que é possível vencer a violência dentro da democracia. Porque esse é o debate que a gente tem hoje. Vamos ser, né, não vou falar sobre isso diretamente, mas indiretamente sim. O que está em jogo é se a gente consegue reduzir, lidar com o crime dentro dos marcos legais do Estado de Direito, que todos conhecem aqui, né, os direitos fundamentais e tal, ou se não, não tem como, temos que ir para um Estado autoritário. Né, mas como ontem foi um dia especial para a história da humanidade, né, 80 anos do dia D, só queria lembrar que a gente já testou o autoritarismo, tanto a esquerda quanto a direita. Né? A Alemanha, entre 40 e 45, não tinha crime. Aliás, entre 35 a 45, não tinha crime em Berlim. Quem quiser ler um pouco da história, não tinha roubo, não tinha homicídio. Era o Estado perfeito. Só matou 250 milhões de pessoas. Então, esse Estado democrático que a gente tem, tão frágil, tão cheio de problemas, mas é o que de melhor a gente tem. E ele consegue reduzir o crime. E nós temos hoje na humanidade conhecimento sobre como fazer isso. Estamos atrasados nesse conhecimento no Brasil. Então, a gente tem algumas experiências boas, né? O Sapori foi secretário, fez uma grande experiência, a gente teve um governador aqui, ali, e aí troca o governo, aquela experiência desinfla, porque ela depende da pessoa A ou B. Né? Então, o que eu quero compartilhar aqui, de maneira bem geral, é um pouco, não do conhecimento que eu criei, que não tenho essa capacidade, mas eu tenho feito um trabalho, além de gestor, e justamente na experiência de gestor, eu aprendi muito o que não funciona. Eu já tive a caneta na mão. Não a caneta suprema, que essa não existe, ninguém tem. Nem o ministro Dino no Supremo, nem ninguém. Mas eu gerenciei 2 bilhões de reais na Senasp. E na época eu vi que grande parte, na época do Pronasce, que eu tenho imenso orgulho de ter feito parte, mas grande parte do que a gente fez não funcionou. Mas como quadro político, a gente não pode dizer isso, né? O político, ele tem, e aqui é num sentido normal, a gente se autoelogia o tempo inteiro. Mas eu comecei a me perguntar, mas não está funcionando. Eu estou vendo que não está funcionando. Por quê? E aí que eu fui mergulhando um pouco na segurança baseada em evidências, que é o que eu queria compartilhar com vocês, de uma maneira muito aberta aqui, e queria convidar quem quiser
aqui no final, quando eu acabar a minha fala, quero fazer um sorteio, já vou no finalzinho agora dar o nome para sortear um livro, vou fazer um marketing aqui. Então eu queria convidar quem pudesse cadastrar e para eu fazer o sorteio, e também a gente vai mandando, a gente está tentando criar um espaço de divulgação científica. Fiquei 7 anos sistematizando essas evidências, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso, que não é a solução de tudo aqui. Tá? É só um estímulo para que isso esteja na mesa também. E vem muito, como o Sapori falou, dos aprendizados da área de saúde pública. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso, que a humanidade demorou muito para aprender como produzir o conhecimento sobre o que funciona. E até hoje isso ainda está meio em disputa. A gente acabou de sair de uma pandemia que as pessoas tomavam vermífugo, porque tinha um político que dizia que tinha que tomar vermífugo. E a ciência inteira dizendo, não é isso. E as pessoas não acreditaram. Nós estamos vendo uma grande crise da ideia, né, da ciência também. Essa é a grande disputa que a gente está vendo, não é entre esquerda ou direita. É se nós vamos jogar tudo isso fora, e nós sofremos muito como humanidade. Né, o Ocidente ficou 1000 anos no feudalismo, sendo governado por fundamentalismo religioso, morrendo as pessoas com 20 anos de idade, 25, até que a gente começou, independente da questão de fé aqui, até que se começou, não, peraí, como é que a gente trata a doença? Esses elixir não funciona. Né, nós vamos ter que descobrir o remédio que funciona, e isso custou muito, muita gente foi para a fogueira por causa disso. Então, todo mundo já botou aqui o QR Code. Mas antes disso, eu queria também mostrar o seguinte, não vale nada eu falar aqui se eu não estiver conversando de algo que realmente funcione. Né? Teoria é muito importante, inclusive a teoria criminológica, a teoria jurídica que domina hoje ainda o debate sobre segurança pública no Brasil, também é muito importante, os princípios do direito penal, do processo penal, muito importante. Mas aqui a gente vem trabalhando com essa criminologia experimental, que é botar em prática e testar na prática. Então, tudo isso que eu vou falar daqui em diante, ela não foi construída numa sala fechada, ela foi construída na rua, com centenas de policiais, agentes de segurança, psicólogos, professores, pedagogos, formando um campo de conhecimento da prevenção à violência. E a gente criou um instituto, há 7 anos atrás, para botar isso em prática. Não, porque muita gente dizia o seguinte, Sapori, isso aí é coisa de americano e europeu. Aqui o jogo é diferente, o bicho pega, é na peixeira, né? Aqui essas coisas não funcionam. E a gente dizia, funciona sim, adaptado. Claro que a gente tem que adaptar a realidade de cada cidade, de cada bairro, a linguagem, as características, mas o tipo do problema que a gente vive em grandes centros urbanos, com pobreza, com racismo, as questões raciais, as questões de drogas, as questões de armas, de grupos violentos, isso é assim no mundo inteiro. Então, funciona assim. E a gente vem botando em prática em várias cidades do país, seja onde a gente trabalha diretamente, ou com o Banco Interamericano. E essas cidades onde a gente trabalhou de maneira mais forte nos últimos anos, em todas elas a gente conseguiu redução imediata e sustentável de homicídio, roubo na cidade, no curto prazo. E mantendo no longo prazo, porque funciona, gente. Não é mágica, não é uma coisa salvadora da pátria, né? É realmente o conhecimento científico que a gente bota. Esse é um estudo que o Túlio Kahn fez, ele comparou as cidades onde o nosso instituto trabalhou, e ele nem trabalha com a gente, somos amigos, mas não... As cidades onde a gente trabalhou, comparada com o resto das outras cidades do Brasil nos últimos 7 anos.
as cidades que a gente trabalhou tiveram 10 vezes mais queda de homicídio do que as cidades onde a gente não trabalhou no país. Isso parte muito, a gente tem além de acreditar nas evidências, que eu já vou voltar para elas, mas a gente acredita muito no papel do município. E partindo de tudo que o Sapori falou aqui, não é o papel e eu posso falar sobre isso também, a questão legal, né? Mas eu, nesses anos todos, assim, eu já vi o seguinte, quando o cara chega e começa a falar, olha, tem que levar eu quero fazer, minha grande proposta para a segurança pública é uma PEC para constitucionalizar e mudar a Constituição, não sei o quê. Quer saber de uma coisa? Agora, com os anos passando, a gente vai podendo falar as coisas mais diretamente. Eu já sei que o cara não sabe nada de segurança pública. Ele quer fazer um grande debate, uma teoria jurídica, né? O desenho que a gente tem hoje é ruim? Tem problemas, mas com esse desenho, exatamente com esse desenho, dá para fazer muita coisa. E pode, de repente, mudar esse modelo e não vai mudar nada, se a gente não mudar o conteúdo da política de segurança pública. E é aqui que eu acho que o município é a chave, inclusive para o policiamento estadual. E eu vou explicar e vou mostrar para vocês como isso é verdade. Se o município não entrar em campo, não liderar esse processo, todas as grandes experiências de redução da violência do mundo, a grande maioria são municipais. Pode ser pela direita, com Nova York, pela esquerda, pelo centro, tem Medellín, tem Bogotá, tem outras cidades. É o município. E aí tem o papel do prefeito assumir esse assunto, porque hoje em dia está na moda, e é um grande equívoco que me entristece profundamente, achar o seguinte, não, eu não vou tratar de segurança porque isso aqui reduz a popularidade. Então vou ficar quieto. Né? O ministro Dino até foi promovido para cima por causa disso. Deixa mais quieto o assunto, né? No nível federal, no nível municipal. Não. Ou assume a liderança, e aí é o papel da política, com P maiúsculo, é unir forças. Ah, mas eu sou do partido tal e eu tinha um acordo e os nossos grupos romperam. Bom, isso a gente resolve na eleição. Agora, a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda, Secretaria de Saúde, isso é política pública. Isso não pode ter influência tão forte da política. A saúde conseguiu avançar nisso. Eu sei que o senhor é da área da saúde também, da gestão de saúde pública. A saúde conseguiu se isolar um pouco. Claro que não tem que ficar totalmente isolado da política, não é isso. Mas independe se o grupo do governador e o grupo do prefeito se dão, tem um sistema único que o recurso vai chegar, vai ter uma política e que está baseada na prevenção comunitária, integrada, territorializada, baseada em evidências, porque o SUS não paga nada que não tenha evidência. A gente acompanhou na pandemia, quem não lembra, muita gente assistiu o julgamento da vacina no conselho lá do Ministério da Saúde, responsável pela avaliação de evidências. Foi transmitido ao vivo. Quando foi aberto o experimento, né, da Pfizer, famosa, debatidíssimo ideologicamente, pobre da Pfizer virou comunista. Porque se não passa num experimento randomizado controlado, o SUS não paga. Mas na segurança, nós estamos ainda muito mergulhados na política. Nós temos que isolar um pouco mais a segurança, porque tem que estar integrado. Sozinho, ninguém reduz violência. Pode dobrar o efetivo da Polícia Militar, pode comprar viatura, pode fazer presídio, pode endurecer a lei penal, não vai funcionar. Não vai funcionar. Pode, inclusive, piorar, como a gente também vai conversar sobre isso, né? Então, a gente tem algumas características dessas experiências exitosas, da liderança do político, do prefeito, da integração, que é isso que eu estou falando, né? Interinstitucional. Não adianta o juiz ficar lá julgando. Eu não posso me reunir com o secretário de segurança porque eu tenho que ficar isolado para tomar minhas decisões. Não é sobre isso, senhor juiz. É sobre estratégia.
Não é caso a caso que a gente vai reduzir o problema da violência, é construindo estratégias conjuntas. Onde que nós vamos jogar a força do Estado? E aí tem que ser junto a fiscalização do município, a guarda municipal, as polícias estaduais, a Polícia Federal, o Judiciário, o MP, jogando junto, com estratégia, com foco. Porque se a gente jogar separado, a gente não consegue provocar impacto. E construindo um plano. Parece tão óbvio isso, né? Temos que ter um plano de segurança. Menos de 2% das cidades brasileiras têm um plano de segurança. E muitos dos que têm, quando você vai olhar o plano, é uma carta de sonhos. Melhorar a educação pública, né, reduzir o desemprego da juventude. Eu também quero tudo isso. Mas e se eu sou secretário de segurança, eu não vou conseguir. Quero saber o que a gente pode fazer aqui e agora, nos próximos 4 anos, concretamente. Porque a desigualdade não vai diminuir em Fortaleza nos próximos 10 anos, talvez diminua um pouquinho. E mesmo que diminua, o Nordeste é prova disso, é uma triste prova disso. Dependendo do contexto de violência já instalada, se a economia se acelera, o crime piora. É triste, a gente queria que fosse diferente, mas é assim. Eu quero saber que programas a gente pode implantar agora. E para isso a gente precisa estruturar um plano. Mas para esse plano, e eu volto aqui para as evidências, vou viajar bem rapidinho aqui, já volto para o tema de segurança, eu prometo para vocês. Mas isso aqui é o que eu realmente gostaria de deixar, né, acrescentar na forma de pensar os problemas. Entre crenças e evidências. Gente, a área de segurança é uma vergonha. Se alguém me conta que está com câncer, eu não saio dando sugestão do que essa pessoa tem que fazer para se curar. Eu não faço isso, e eu acho que a maioria aqui não, sensatamente não faz. Na pandemia a gente começou por desespero, e aí por outras coisas políticas, até a fazer isso, e deu errado. Porque quem tinha que nos entregar a resposta foi a ciência, com o experimento. Vocês sabiam que a vacina estava pronta em março? Só que tinha que passar por experimentos. Demorou, tem que testar. Ele não pode sair distribuindo. A gente teve que esperar mais quase 1 ano para sair os resultados de segurança. Sabe por que isso? Quando que isso foi criado? Quando na Alemanha começou a se distribuir um remédio para mulheres grávidas, chamado talidomida, que era um remédio muito bom, é usado até hoje, para enjoo. Para pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia, ainda podem tomar hoje talidomida. Quem fica enjoado também? Mulher grávida. Vamos dar para mulher grávida. Só nos Estados Unidos foram 35 mil crianças que nasceram com deformações por causa da talidomida. Porque ela não passou por um experimento randomizado controlado para testar não só a efetividade, mas a segurança dela. Então, isso é sério. As ações que a gente faz como poder público matam pessoas. E isso não é normal. Não é para isso que a gente está aqui, é para salvar, para estruturar um modelo de prevenção da violência. Então, a gente realmente adotar, superar um pouco a ideia de dar opinião. Todo mundo tem solução para o problema da segurança. Né? E falam nos YouTubes, assim, eu quase tenho que tomar talidomida para ver uns YouTubers, assim, e bombam, 500 mil likes, eu adoraria ter, não tenho 50. Não, um pouquinho 50 eu tenho, a família, né, os amigos, tudo. E essa história não é simples, né, gente? Como eu já comentei, aqui o Galileu Galilei, como vocês sabem, né, teve que se ajoelhar e dizer tudo o que ele disse, que a Terra girava em torno do Sol, e aí ele, no final, né, do julgamento, ele teria dito, mas ainda assim ela gira em torno do Sol. Ele teria balbucinado isso, né, em latim. Mas quando ele começou a usar a luneta, não foi ele que criou, foram os árabes,
mas ele começou a usar e sistematizar o que ele estava vendo, né, as luas de Júpiter. Ele começou a chamar os colegas lá da universidade, venham ver, olha só o que... E os caras diziam, ele não conseguiu que nenhum colega olhasse para a luneta, porque era pecado olhar pela luneta. E essa outra história aqui, do James Lindt, que é o primeiro experimento moderno que a gente tem, né, conhecido. E esse cara, que era um médico na Inglaterra, 1746, ele começou a estudar o escorbuto, que é aquela doença, né, que começa a sangrar a gengiva dos marinheiros, das pessoas que estão no mar, dos escravizados, né? Matava milhões de pessoas no mar. E ele começou a estudar, pensar alternativas. E ele entrou numa embarcação da Grande Marinha Britânica, que era a maior instituição, né, do mundo, mais moderna. E ele separou 10 pessoas em 5 duplas. E para cada dupla ele administrou alguma coisa. Para uma dupla ele deu água do mar, esses morreram rápido. Para outra dupla ele deu lá um elixir de não sei o quê. Em outra dupla ele botou sanguessuga, que na época era muito comum. E para uma dupla ele deu limão. E essa dupla que tomou bastante limão, em 3 dias estava curada. E ele escreveu uma carta para o rei, está ali. Rei, descobri, bota limão. Acho que os cítricos têm alguma coisa. Era a vitamina C, que ainda ia demorar quase 200 anos para ser descoberta. 120 anos. Sabe quantos anos levou para a Marinha Inglesa adotar o uso de cítricos nos navios para reduzir o escorbuto? 60 anos. Porque as instituições são fechadas. As instituições costumam repetir aquilo que é a sua tradição. E as evidências batem de frente muitas e muitas vezes com o que a gente está acostumado. E a gente se fecha. As instituições se fecham. Então esses são os grandes desafios, né? E aqui, de novo pedindo desculpa para vocês de fazer um pouquinho essa curva. Como saber o que é hoje a melhor recomendação para resolver algum tipo de problema? Nós estamos vivendo essa era do WhatsApp, é muito perigosa. Porque tem solução para tudo ali. Você bota errado no Google, você vai ver as notícias mais populares, que são aquelas mais malucas na maioria das vezes, e aquilo vai virando uma verdade. Ó, e na segurança, então, está tudo ali a solução. Mas nós temos como hoje saber qual é a melhor sugestão da ciência. Aí você vai escolher, eu discordo disso, por isso, tudo bem, mas bota na mesa. E quero sugerir que vocês usem isso aqui na vida de vocês. Minha filha, de 5 anos, lá em Porto Alegre, né, tá toda a situação que vocês estão vendo, e ainda frio, e ela vem tendo asma. E os familiares diziam, né, todo mundo me disse na infância, eu tinha asma, bota na natação, bota para fazer a natação que melhora. E eu estava com muita dúvida, mas natação e frio, e sai daquela piscina quente, pega frio, melhora ou piora? Qual a forma da gente saber o melhor conhecimento para eu tomar minha decisão hoje? Acessando as revisões sistemáticas. Não adianta eu ver um estudo feito aqui em Fortaleza, um em Londres, um em Porto Alegre. Não, a forma que a gente tem de sistematizar os estudos se chama revisão sistemática, que a gente não faz no Brasil. Quem é do direito, então, nem sonha com isso, porque a gente não aprende ciência no direito brasileiro. Né? Então, a melhor forma, a revisão sistemática é diferente daquela revisão de literatura que a gente está acostumado a fazer. O autor fulano disse isso, que a gente bota só quem acredita nos mesmos argumentos que nós, né?
e esquece todos os outros que são contra. Mas quando a gente tem que tomar decisão, você tem que saber o seguinte, entre os estudos bons e ruins, qual é o melhor? Qual é o resultado final? Em várias áreas, gente. Na educação, na assistência social, na psicologia, na segurança pública. Eu até fiz uma brincadeira aqui. Isso aqui eu quero estimular vocês a usarem mesmo, eu não estou brincando, na vida de vocês. Semana passada, a gente teve essa virose e todo mundo começou a dizer, bota sorinho no nariz, limpa com soro. E aí, diminui ou aumenta a virose, a sinusite? Systematic Review, né? Bota lá em inglês o sorinho ou em português, ele traduz hoje para nós. Nós temos o melhor conhecimento do mundo na nossa mão e a gente usa essa mesma coisa aqui para coisa ruim, para espalhar fake news, ao invés de olhar a informação de melhor qualidade que está ali. Você pode ter acesso hoje, o que exigiria que você fosse um especialista da área, 40 anos de pesquisa, a gente tem em 1 segundo e não usa. E está sendo contaminado, né, por conhecimento de péssima qualidade. Então, o ovo, eu queria saber se eu posso comer ovo de manhã, eu tenho tendência a colesterol alto, familiar, estou brincando com saúde, só porque é uma área menos ideologizada. Já vou entrar algumas coisinhas na segurança. E aí eu botei lá, Systematic Review Egg. A última revisão sistemática, cada linha dessas é um estudo. A gente tem que saber um pouquinho disso, não precisa saber estatística. Mas nós somos aqui muitos tomadores de decisão. Isso tem que estar na mesa. Não é só isso, como eu já disse, mas olha aqui, o total dos experimentos, isso é só de 2010 para cá, hein? Os experimentos sobre ovo. 3.600.000 participantes. Opa! Isso aqui é bem melhor do que a pesquisa feita pela vizinha ali, pela tia-avó do Zap, né? Pelo youtuber. Quantas mortes? 49 experimentos, resultado final. Aumento de 4% do risco de morte por problema cardíaco. Resultado da minha decisão, 4%, continuei comendo meu omelete. Se fosse 10, eu ia parar. Estou brincando aqui com vocês, mas isso aqui é potente ou não é? Isso aqui tem que estar na nossa mesa quando a gente vai tomar decisão de políticas públicas. Né? E quase ninguém sabe disso, as faculdades não tratam disso. E isso chegou na segurança pública há mais ou menos 50 anos. E nós estamos completamente atrasados no Brasil com esse conhecimento, que o Sapori trouxe um pouco dos fatores de risco, né? E a gente ainda está muito, né, nessa visão tradicional de segurança, que foi um grande avanço. Aqui a foto da primeira entrega de viaturas. 1914, a primeira central de atendimento de chamado de emergência, e 2 anos depois a primeira entrega de viaturas. Isso aqui foi uma revolução no modelo de policiamento. Então, uma polícia moderna, atendendo o chamado, imagina só, isso há 100 anos atrás, né? Passou rápido, quanta mudança ocorreu. Mas isso foi uma revolução e fez a criminalidade despencar nos países desenvolvidos. A estruturação do poder judiciário, do Ministério Público para denunciar e da polícia moderna, esse tripé nosso, mais o sistema prisional, fez despencar os homicídios no mundo. Nós vivemos a era com o menor número de homicídios da história da humanidade. Era 100 vezes maior o número de homicídios no faroeste americano, que a gente está mais acostumado a ver, né? Como se resolviam os problemas aqui há 100, 150, 300 anos atrás. Só que esse modelo foi uma grande evolução também no início do século XX. Mas a partir de 1960, mais ou menos, ele entrou em crise. Ele parou de funcionar.
Ele conseguiu reduzir muito a criminalidade, lá dos anos 20, do Al Capone, né? Ele conseguiu estabilizar muito bem os crimes, mas a partir dos anos 60, por vários motivos que eu não vou entrar aqui, esse sistema começou a parar de funcionar, entrou em crise. E a gente hoje, estudando ele, a gente sabe exatamente por que ele entrou em crise, porque ele é reativo, a gente fica esperando o crime acontecer, chama a polícia, então a gente vai agir depois que o crime aconteceu. Ele é desintegrado, vai lá, cada polícia faz seu trabalho, passa o papel para frente e acabou o problema. Não tem integração, não sentam para conversar. Ele é generalista e sem foco, a gente vai patrulhando a rua para resolver todos os problemas, né? Qual é a principal solução de segurança pública? Bota mais polícia na rua. Mas para fazer o quê? Qual o tipo de problema? O modelo tradicional não se pergunta isso. É a caça urbana, né? Hoje está na moda. Caça urbana. É lindo, uma evolução espetacular. Para cancelar o CPF, né? E ele está focado só em polícia e justiça criminal, em direção à prisão. Esse era o remédio que a gente montou lá no início do século XX, que foi muito bom, mas que chegou numa grande crise. Chegou um momento, por vários motivos, mas as pessoas negras já não começaram a não aceitar a forma que eram tratadas pela polícia. As mulheres começaram a ter um outro papel e exigir um outro tipo de atendimento contra a violência. Não é que a violência começou agora, é que agora a gente está tendo lei, está tendo uma política pública para tentar reduzir isso. A comunidade LGBT começou a reivindicar seus direitos, os jovens começaram, peraí policial, não é assim. Ah, mas que bagunça, né? A sociedade começou a mudar, eu acho que para o bem, acho que é bom. Mas isso traz desafios. Chegaram as drogas, chegou a hiperurbanização, cidades hiperurbanizadas, super complexas, uma revolução. E aquele modelo de polícia parou de funcionar. Só que nas democracias fortes, que se mantiveram como democracias, responderam a isso como? Fazendo experimentos, tentando descobrir novas formas para resolver esse problema dessa crise, enquanto que os países que viraram ditaduras fecharam a porta e militarizaram o seu modelo tradicional de segurança, que já não estava funcionando. A crise de segurança do Brasil é de 1950 e 60. O Rio já estava tomado. Quando é feita a nova Constituição brasileira, o Rio de Janeiro tinha 80 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje tem 20. Dizem que nos anos 70, a taxa do Rio de Janeiro era mais de 100. Né? Só que nos países desenvolvidos, e eles, entre outros motivos, são desenvolvidos porque eles pesquisam. Eu acho isso muito engraçado, muito triste, na verdade. Engraçado é só uma ironia. Eles têm mais dinheiro que nós, mas eles estudam muito mais para ver se o dinheiro está produzindo impacto ou não. A gente que tem pouco dinheiro não avalia o que a gente faz. E taca-lhe dinheiro, taca-lhe dinheiro. Ah, o problema é, bota mais dinheiro ainda. Mas está funcionando? Não, mas não tem problema, bota mais, bota mais. Né? Então, alguns experimentos, que na época ninguém sabia que iam mudar o mundo, começaram a ser feitos. Esse aqui foi um grupo de 4 professores, numa cidadezinha chamada Ypsilanti, eu nunca ouvi falar. E eles compraram uma escolinha de ensino infantil na comunidade mais pobre, era uma cidade violenta, com seus 50, 40 homicídios por 100 mil habitantes. E eles foram para essa escolinha e eles tinham 60 vagas. Eles fizeram uma lista de 120 crianças daquela comunidade, com o mesmo perfil. 60 criancinhas entraram nessa escola que eles fizeram, uma escola experimental.
Eu não vou me aprofundar aqui o que eles usaram de métodos pedagógicos, mas é o que hoje a gente chama de construtivismo. Eles tentaram, na época, fazer um estímulo cognitivo nas crianças de periferia, com a ideia de que, pela baixa renda, aquelas famílias não conseguiam estimular as crianças e que, se a gente estimulasse, aquilo ia trazer. A gente acabou descobrindo desse experimento muito mais do que isso. A gente descobriu que, na verdade, essas crianças, e eu vou mostrar o resultado da escola Perry, elas não só se desenvolveram cognitivamente, mas o que aqueles jogos que o construtivismo promove, que são joguinhos em grupo, promovem as habilidades socioemocionais das crianças. As crianças foram estimuladas a aprender como resolver problemas conversando. Olha que coisa revolucionária, isso até hoje em dia nós estamos precisando um pouco mais. Esse experimento, e mais alguns outros, foi o início da educação socioemocional. E esse experimento, ele tem uma peculiaridade porque a gente monitora os participantes dele até hoje, por um professor que ganhou o Nobel de Economia, inclusive. E aqui a gente pode ver, eu não vou me alongar muito, mas não é dependente de drogas e nunca foi preso. Crianças do Perry, 60%. Crianças que não entraram na escolinha, ficaram na lista de espera, só 40%. Não é dependente, nunca foi preso. Tá? Isso no resultado de 2022 agora. Deixa eu voltar aqui. E aqui, ó, os filhos do Perry, que eles estão monitorando a segunda geração já, porque o filho aquelas criancinhas já estão com filhos. E os filhos estão completando o ensino médio sem suspensão, 67%. Cujos pais fizeram um programa de 2 anos, quando tinham 3 e 4 anos de idade, há 60 anos atrás. Aquele programa mudou a trajetória de vida daqueles 2 grupos. E esse efeito é sentido intergeracionalmente. A prevenção se transmite também. Esse é o primeiro experimento que comprovou que programas de prevenção que usam técnicas comportamentais adequadas, eu não vou me alongar nisso, funcionam. Mas aí não adianta a gente aqui agora, eu e o presidente, vamos montar um programinha bonitinho, vamos para a escola. Não, não é isso. Já tem 50 anos de pesquisa sobre as técnicas que a gente tem que usar. Por muito tempo, por exemplo, se achou que tinha que estimular a autoconfiança nas crianças, para elas serem menos, reduzir o risco, terem melhor autoestima. E depois se descobriu que nas crianças que tinham o problema da impulsividade, que hoje a gente sabe que é um dos fatores de risco muito grave, em famílias desestruturadas, em crianças que são vítimas de violência, e começam a desenvolver uma impulsividade. Isso são aspectos técnicos muito específicos. Só quero mostrar para vocês como tem todo um campo de conhecimento aqui. Para essas crianças, se você estimula a autoconfiança, o que acontece? Elas podem virar uma pessoa violenta muito autoconfiante. Então, você não é fazer qualquer coisa. Então, esses programas que têm se desenvolvido muito, que são praticamente desconhecidos no Brasil. Baratíssimos. Baratíssimos. $50 por criança, um programa desses. Ensino infantil, que a gente expandiu no Brasil, que bom, mas o que a gente está fazendo lá dentro de prevenção de programas? Assim como a vacina, e eu estou deixando a polêmica daquela para trás, tá? Estou falando agora remédio, vacina. A gente tem na nossa área, mas tem que testar. Tem que usar programas já testados. Hoje a gente tem aqui, eu estou trazendo o resultado, né, da revisão sistemática de programas de estímulo cognitivo e comportamentais no ensino infantil. Evidência muito forte de que funciona ao longo da vida. A gente não faz nada.
A gente tem uma linha aqui, e aí vale também para a esquerda minhas críticas. Eu bati um pouco na direita, eu bato na esquerda também. Né? Dizem, não, só pode brincar e cuidar no ensino infantil. Mas por que vamos perder essas oportunidades de fazer estímulo, de desenvolver habilidades? Mas tem que saber como. E aí eu vou mostrar para vocês como o jogo não é tão simples. Quem conhece o ProErd aqui? Alguém conhece? Um só? Programa que as PMs fazem nas escolas. Um programa lindo, e eu não estou sendo irônico, lindo. Policiais que brincam, abraçam, sorriem. Esse é um programa que surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos, na campanha de guerra às drogas. Né? Esse foi o programa de Say No to Drugs, que a primeira-dama coordenava, e a polícia de Los Angeles desenvolveu com a Secretaria de Educação, ficou famoso, se espalhou para o mundo inteiro. E hoje é usado em quase todos os países da América Latina. 10 anos depois do ProErd se espalhar, um grupo de pesquisadores disse, espera aí, vamos medir o impacto disso? Lá no Havaí, foi o primeiro experimento. Um grupo de crianças fez o ProErd, outro grupo de crianças não fez o ProErd. Dado por policiais em sala de aula, são 12 sessões na época e tal, mediram o impacto. As crianças que tinham passado pelo ProErd aumentaram o consumo de drogas em 20% a 30%. Estimulou as crianças a usarem. Então, esse negócio, vamos fazer palestras em escola, vamos fazer escola militarizada. Calma. Já mediram o impacto disso? Porque o mundo já mediu. A gente já sabe que isso não é que não funcione, isto piora o comportamento de risco das crianças, por vários motivos que a gente podia conversar aqui. Inclusive, a gente teve agora o primeiro experimento do ProErd no Brasil, com a PM de São Paulo, com a Universidade Federal de São Paulo, a Faculdade de Saúde Pública. Experimento inovador. Está chegando no Brasil o uso desses experimentos também na segurança pública. Resultado do ProErd, do experimento do ProErd de São Paulo, não funciona. E talvez piore o uso de álcool em crianças da 7ª série que já usavam álcool. Essas começam a usar mais. O que a gente tinha que tirar de conclusão disso aqui? Não dá mais para usar o ProErd. Mas as PMs ficam furiosas. Acham que é uma ofensa. Não há evidência de que nenhum programa aplicado por policiais diretamente com crianças funcione no mundo de prevenção. E eu acho isso compreensível, não é o papel da polícia. Quando você bota um agente da lei ali, é muito difícil que ele consiga desenvolver algum tipo de habilidade. Isso é papel para psicólogos, pedagogos, profissionais preparados para isso. Mas o ProErd está sendo feito em larga escala até hoje. Enquanto que a gente tem um outro programa que foi testado agora com 3 experimentos nos últimos 10 anos, um grande esforço, que é o programa Tamo Junto, que conseguiu dar resultado na redução de uso de álcool e drogas para alunos do 9º ano. Quem conhece esse programa? Quem está usando esse programa? Ninguém. Né? Então, assim, a gente faz muito esforço para chegar nessa situação de violência que a gente tem no Brasil. A gente não muda, a gente não se abre, não conhece novos programas. Só para fechar a prevenção aqui, eu não vou me alongar, obviamente, que cada assunto desses daria uma boa reunião. Na prevenção primária, universal, a gente tem hoje 2 tipos de programas que são claras as evidências. Treinamento parental, porque o perfil parental de mães, pais e cuidadores é chave. Né? Se você vai num presídio hoje, e isso não é para perdoar ninguém, mas é para a gente entender, grande parte dos criminosos altamente violentos foi vítima de violência na infância, ou no mínimo
né, eram mal cuidados, não tinham um perfil parental protetivo, que impõe limites com afeto. Ou é porrada ou deixa largado. Né? Perfil parental, chave do tema da segurança pública. Que programas que a gente tem no Brasil? Nada. Baratíssimo. Com crianças de 0 anos até 6 anos você pode treinar os pais. Com equipes, treina equipes, faz programas, dá uma bolsa então, mas que participe desse programa. Provoca esse programa, gente, de treinamento parental, tem várias evidências que mostram que ele é capaz de reduzir em 40% a trajetória de violência ao longo da vida. É o programa mais barato e efetivo de tudo o que eu posso falar para vocês. Quem usa isso? Educação socioemocional nas escolas infantis fundamentais, também tem um grande campo de conhecimento sobre isso. Isso é prevenção primária, universal. Começou a demonstrar comportamento de risco, que o Sapori, aqui eu estou complementando a fala dele. Gente, a gente sabe as crianças que estão em risco. Ah, isso é etiquetamento. Sim, isso pode virar etiquetamento social, se for usado para repressão. Você pega uma criança com 10 anos de idade, bota uma etiqueta lá no sistema da PM e depois a polícia vai ficar pegando essa criança até que realmente tudo dê errado. Mas isso no campo da prevenção é obrigação da gente saber. As profs, as assistentes sociais, sabem as crianças que estão começando uma trajetória de risco de violência e uso abusivo de drogas. Sabem, todo mundo sabe, e ninguém faz nada. A gente perde muita oportunidade até perder um jovem para o crime, por falta de política pública específica para esse jovem. E aqui eu não estou falando, embora eu quisesse muito isso, reduzir a pobreza, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de um programa que você entrega, isso aqui deve ser em torno do quê? Vou chutar, 2% dos adolescentes de uma cidade, no máximo, com algum tipo de comportamento de risco mais sério, que a gente sabe como identificar. E a gente tem hoje a terapia, o cognitivo-comportamental, o programa Becoming a Man dos Estados Unidos, entre outros. Podem olhar na internet, evidências fortíssimas que conseguem mudar a trajetória. Para uma boa parte desses jovens, realmente é só você inserir ele em algum programa. Escolinha, música, para uma parte sim. Para uma parte que já está no intermediário mais em cima, já não basta escolinha ou programa de música. Você já tem que fazer uma mudança de pensamento. Aqui na prevenção primária, você desenvolve habilidades. Na prevenção secundária, você já tem que fazer a mudança de algum tipo de estrutura de pensamento que ele está criando, que vai justificar ele ir para o crime. Resumindo aqui de um jeito grosseiro e mais popular. Né, ele vai criando uma estrutura mental de que não vale a pena ficar na escola, estudar, porque ele vai ter um emprego que vai ganhar R$2.000, R$1.000 por mês, enquanto que ele vai poder ganhar 5 mil no tráfico, comprar o tênis. Isso é uma estrutura de pensamento que vai se montando. E aí tem gente que defende o seguinte, bota logo no presídio. Sabe qual é a evidência de presídio? E aqui eu não estou falando que não tem que punir jovem que comete crime violento. É óbvio que tem que punir, muitas vezes restringindo a liberdade. Mas se você joga esses jovens, quanto mais rápido esses jovens têm contato com o sistema de justiça, mais a trajetória criminal deles vai se acelerando. Você tem que ir abrindo portas para evitar que ele tenha o contato. Né? E tem um conjunto de programas de sucesso no mundo, inclusive para jovens altamente violentos. Né? Hoje a gente tem essa terapia multissistêmica, tem vários tipos dela. Podem pesquisar na internet depois, Functional Family Therapy, Multisystemic Therapy, que já têm sido testadas no Chile,
O Chile tem um programa hoje que atende mais de 10 mil jovens altamente violentos, tirando eles do socioeducativo fechado, trazendo para a comunidade. Mas cada jovem desse é acompanhado por 1 ano por uma equipe de 3 psicólogos. E com um protocolo rígido desse programa, o que eles reconstituem a capacidade daquela família se comunicar, estabelecer relações, estabelecer limites. É um programa, é uma vacina. Não tenta fazer isso em casa que não vai dar certo. Quem já ouviu falar disso no Brasil? É caro. A terapia multissistêmica custa uns $5.000 por mês. Quanto custa o socioeducativo fechado? Mais, talvez, $7.000. Efetividade do socioeducativo? Absolutamente nenhuma. Ele é um acelerador da trajetória de violência. Não quer dizer que não tenha que ter, mas a gente sabe que aquilo ali não funciona. Então, papel do município aqui. Eu não estou dizendo que é o município que tem que pagar tudo isso aqui. Mas quem tem que implantar isso aqui? A Secretaria Municipal de Segurança Pública. Não é só cuidar de guarda municipal. Aqui tem todo esse brilhante debate, eu não vou nem refazer, que o Sapori trouxe, do tipo de policiamento. Mas cadê o resto, gente? Botar tudo nas costas das polícias, e até os policiais linha dura sabem disso. Não adianta jogar tudo nas costas da polícia. Eles enxergam o problema social também, social, comportamental de violência. Que claro que a miséria é um fator de risco, mas ela não explica tudo. Então, cadê esses programas? Quase ninguém está fazendo. Quase ninguém mesmo, né? No Brasil, urbanismo social, junto com programas de prevenção, junto com programas de estratégias de policiamento, que eu vou abordar agora. Gente, a cidade grita. Cria um espaço aqui, que eu acho que a maioria não vem desse espaço social, eu não venho, de uma favela. Apinha um monte de jovem num espaço insalubre, restrito, cheio de dificuldades, sem serviço, sem alternativa, sem nenhuma alternativa de lazer, de espaço. Isso vira violência. A escola de Chicago já tinha comprovado isso em 1930. Então, a gente tem que fazer intervenção urbanística pesada. Lá tem que estar os melhores serviços públicos. Isso é se bem feito e bem planejado, com conhecimentos de arquitetura e urbanismo social, que eu não vou abrir aqui, as escolas de urbanismo, reduz violência. Mas tem que ser acompanhado. Aí eu vi muita gente também já fazendo o seguinte: pega uma favela, faz uma obra gigantesca, mas não fez nenhum programa de policiamento nem de prevenção. Dura 2 meses. Esses equipamentos vão ser destruídos. Tem que estar dentro do quê? De um plano. E é demorado esse plano. Talvez leve 30 anos para atingir todas as comunidades, talvez 40, mas tem que ter um caminho. Tem que ter esse conjunto de... Aqui estão fotos de Niterói. A gente pegou o complexo do Estácio, escola de samba, vitoriosa. Eu também me tornei um pouco, né, do Estácio lá, vibrando com a cidade. Comunidade maravilhosa e tal, mas tinha um bolsão dominado, né, pelo Comando Vermelho, que a polícia tinha todas aquelas dificuldades que vocês sabem para entrar. Então a gente estruturou um conjunto de programas de prevenção, esses que eu falei para vocês, alguma coisa com a polícia, alguma coisa, especialmente com a civil, né? Naquele caso a militar não tem muito espaço para a gente alugar, e a prefeitura durante 2 anos planejou uma intervenção urbanística. Fazem 4 anos que não tem homicídio lá. Então funciona. E por fim, eu sei que eu já falei muito, policiamento. Em 76, eles foram testar com um experimento se colocando mais polícia na rua reduz crime ou não reduz crime. O experimento de Kansas City.
E aí eles dividiram a cidade um terço, um terço, um terço. Num terço eles triplicaram o número de viaturas. Resultado, não reduziu o crime. Estou simplificando por causa do tempo aqui. Depois fizeram de novo esse experimento, não reduziu o crime. E aí começaram a se perguntar, mas por quê? Né? E aí eles começaram a entender, com outras pesquisas, que o crime de rua, e aqui eu estou falando, direcionando especificamente, por exemplo, para crimes contra o patrimônio, não tem uma solução mágica para todos os tipos de problema. Lembra disso que eu falei, da mudança do velho modelo. Eles foram entendendo isso aqui para crimes contra o patrimônio. E aí eles pegaram uma cidade, analisaram todas as ligações e boletins de ocorrência que a polícia tinha recebido em 20 anos. E eles descobriram que 50% dos crimes ocorriam em 2% dos microterritórios, nos mesmos 2%. Parada de ônibus tal, chegada do trem tal, né? E no mundo inteiro tem sido feito essas análises. A professora Joana acabou agora no Brasil. Fortaleza, Florianópolis, Fortaleza. 2,5% dos microterritórios correspondem a 50% dos crimes contra o patrimônio na cidade. Então, se começou a fazer experimentos jogando polícia concentradamente nesses pontos quentes de crimes contra o patrimônio. De homicídio é outro jogo, é outro território, é outro tipo de estratégia que eu já vou comentar. E a gente sabe, eu só quero contar isso para despertar o interesse de vocês por conhecerem mais essas evidências. Para vocês verem como se evoluiu no tipo de conhecimento que se tem de prevenção. Esse é meu objetivo aqui, eu não estou dando as respostas prontas e tal. Quando a polícia está lá, a gente sabe que não acontece crime, certo? Não acontece crime ali na praça quando a polícia está ali. O problema é que às 6 da tarde de hoje em Fortaleza, nós temos pelo menos, com esses 2,5%, deve nos dar em torno de 200, 250 micropontos da cidade, que tem crimes contra o patrimônio às 6 da tarde, probabilisticamente falando. Mas quantas viaturas a PM e a guarda, não vou entrar no debate lá, mas quantas viaturas a gente tem para pôr? 20, no máximo. Na prática, é menos. Para 200 pontos. Então, como distribuir o efeito preventivo da presença da polícia? E aí se foi medindo nesses experimentos e a gente aprendeu o seguinte: para cada minuto que a polícia fica, ela provoca um efeito dissuasório residual, é o nome disso, depois que ela sai. Um efeito fantasma, que previne crime por 2 minutinhos depois. Se ela ficar 1 minuto, previne 2. É esse gráfico aqui. Conforme ela vai ficando mais tempo, o efeito preventivo vai subindo. Até que a gente chegue em 14 minutos, 14, 15, o efeito preventivo dissuasório residual dura 1h30. E depois ele começa a cair, gente. Se a polícia... Obrigado, querido. Se ele ficar mais tempo, esse tempo de efeito reduz. Então, o que eu quero mostrar para você, e a gente sabe, inclusive, olha ali, ó, se ele ficar fazendo ronda versus ficar parado, a diferença entre a probabilidade de acontecer um crime ali, naquela 1h30, é de 400% menor ele ficando parado. E aí vai agregando outras técnicas de policiamento, que vai aumentando a efetividade. E a gente consegue medir isso hoje. Quem organiza o policiamento assim? Taca a viatura para fora. E é caríssimo viatura, e ainda gasta um monte de CO2. E eu vindo do Rio Grande do Sul aqui, me tornei um ativista do meio ambiente agora também, até para reduzir CO2, que isso não é brincadeira. Mas enfim, quem usa esse conhecimento no Brasil hoje para organizar o policiamento ostensivo? E larga as ROMUs, larga batalhão especial fazendo patrulhamento ostensivo, sem nenhum tipo de estruturação, para prender moleque vendendo droga. E prende, e mata um monte.
Reduz crime? Reduziu em Fortaleza esse modelo? E o que as guardas querem fazer? A mesma coisa que não está dando certo. Quer fazer policiamento ostensivo? Aprende isso aqui. Eu cheguei em Pelotas, normalmente eu não falo o nome da cidade, hoje eu vou falar, já estou acabando. Tinha uma Romô, brabos, grandões, que bom, nada contra, saúde física é ótimo, mas um estereótipo. E eu falei, expliquei, abri, fizemos um planejamento, fiz a análise criminal da cidade, os pontos, vamos construir com a PM, estava aberto a parceria, né? Fizemos um plano de policiamento integrado com 4 viaturas, Sapori, para uma cidade de 400 mil habitantes. Na crise fiscal, não tinha dinheiro para gasolina. E a Romu, quando eu cheguei lá, a capa do jornal era: Romu completa, faz 1000 prisões em um ano. Vibrando. Aí boto aquela foto, né? As droguinhas ali, o símbolo, os policiais bravos e tal, toca na internet, dá um monte de like. E como estavam nesse último ano os crimes de roubo na cidade? Assim. Não estava funcionando. Uma boa estratégia funciona na hora. Ou tem que mudar a estratégia. E aí eu apresentei esse plano integrado, baseado em análise criminal, pontos quentes e tal, um conjunto maior de técnicas e tal. O senhor está congelando o POLOSP, o policiamento ostensivo. O senhor está nos congelando assim. A gente tem que ter liberdade para fazer a caça urbana, pegar bandido mesmo. Assim não vai pegar bandido, eles vão nos ver, não é isso. Eu estava empoderado pela prefeita, eu disse o seguinte: então nós vamos fazer uma aposta. Em 3 meses, vocês têm que seguir o plano que eu montei, que eu fui contratado pela prefeita para isso. Se reduzir crime, a Romu vai ser extinta. Se não reduzir crime, a gente não usa mais o meu plano. Não tem mais Romu na cidade. A cidade tinha 480 roubos por mês, hoje tem 100. Funciona, gente. Ah, mas o bandido vai fazer na outra esquina. Não vai. Aí vem a parte das evidências e das crenças. E quando a gente agrega, já vou falar disso, quando a gente agrega a intervenção urbanística nos pontos quentes, que é estudar mesmo, esquina a esquina, o que a gente pode... A gente tem um conjunto hoje, né, um cardápio de soluções do que a gente pode fazer em cada ponto quente. Quando o município entra junto com a polícia, a média dos estudos está indicando queda de 52%, mais forte, inclusive, na América Latina. Aí eu vou, só para apimentar um pouco, sabe qual é a evidência de câmera de rua? E está aqui alguém que botou um monte de câmera na época que fui secretário, tá? Mas depois eu fui estudar as evidências. Sabe qual é a evidência de câmera? Se tanto... 7% de queda. Provavelmente nenhuma. E a gente taca ali dinheiro em câmera. E o quanto que a gente investe em análise criminal, organização do patrulhamento, né, intervenção urbanística integrada, isso funciona. Ah, mas o crime vai virar a esquina, vai se deslocar. Sabe o que as evidências dizem? E já são 46 experimentos no mundo que mediram isso. Não é um ou outro. O que hoje a gente sabe é o seguinte: não é que nenhum criminoso vai cometer mais crime ali do ladinho. Claro que vai. Mas por aquelas questões, é aquele local que tem estudante levando notebook, levando iPhone. Naquela hora, na outra rua, fica mais difícil para ele também. O que a gente sabe hoje é que essas estratégias de policiamento provocam uma expansão da prevenção e não o deslocamento do crime. Ela reduz o crime em toda a cidade, inclusive. E a gente acabou de fazer o primeiro experimento no Brasil, em Curitiba, com a PM de Curitiba. Durante 90 dias, a gente acrescentou uma dose de 20 minutos de policiamento nos pontos quentes. Redução de 32% dos roubos na cidade inteira. Funciona.
Custo disso? Quase nenhum. E aí vai, gente, estratégia para reduzir homicídios, que é um grande problema que aqui tem. Já botaram um alerta aqui de tempo para mim. Dissuasão focada. Não vou me alongar, ela é um pouco mais complexa, está ligado ao policiamento baseado em inteligência, que o Sapori vem trabalhando também. Funciona, gente. Todo mundo tem que sentar em volta da mesma mesa. Polícia Federal, não, esse negócio, 6 da manhã, Polícia Federal faz operação em Fortaleza. E? Aí no dia seguinte, Polícia Civil faz operação. Mas qual é a estratégia que estão usando? Sentaram numa mesma mesa e decidiram qual o grupo que está matando mais. Ou vamos focar nas armas, que foi, na minha opinião, o melhor trabalho que o ministro Dino fez na parte final do seu mandato no Ministério. Pela primeira vez, a Polícia Federal começou a ir atrás dos grandes traficantes de arma. Lembra das notícias? Baita evidência que isso funciona. O baita é o gauchês, né? É uma estratégia. Cadê a estratégia de ficar fazendo operação? Prende 10, prende 20. Sabe o que acontece depois que fazem essas operações? Sem estratégia, aumenta os homicídios. Porque de tarde alguém vai disputar aquele território, porque alguém ficou fraco. E eu não estou dizendo que não tem que fazer, mas tem que ter uma estratégia na mesa. Nova York reduziu em 97% os homicídios. Alguém acha que caiu o consumo de cocaína em Wall Street? Mas com estratégia certa, eles reduziram de 2.500 homicídios por ano para 100. Uma cidade com 12 milhões de habitantes, mais 12 milhões de turistas, tem 100 homicídios por ano. E um monte de tráfico de drogas. Mas eles usaram as estratégias certas. Faz parte desse aprendizado que a gente teve, entre outras cidades. Então, gente, uso abusivo da força e letalidade, evidências de câmera, a gente tem. Câmera de corpo não aumenta crime. É mentira. Não aumenta crime, não aumenta policiais feridos e reduz muito o uso da força, sim. No mundo inteiro. Quanto pior o lugar, melhor. É lógico que é disso que se trata o debate. Não tem evidência em nenhum lugar do mundo que aumentou a criminalidade, o uso de câmera. Os 2 experimentos do Brasil, já temos evidência daqui. Inclusive, é uma baita ferramenta de prevenção à violência contra as mulheres. E tem toda uma área de evidência também de como reduzir violência contra as mulheres. Então, gente, finalizando mesmo, hoje a gente tem 50 anos de evidência em prevenção, que eu contei aqui, dei uma pincelada rápida, em urbanismo, em policiamento, em tratamento penal, que pelo tempo eu não vou poder falar, mas a gente tem hoje um conhecimento muito robusto de como reduzir reincidência criminal de pessoas de alto risco. Mas não vou falar disso, mas existe esse conhecimento que é praticamente desconhecido no Brasil. Então, espero que a gente possa ir conhecendo cada vez mais essas novas gerações. Aqui tem muitos jovens, pelo campo do direito, pelo campo das ciências sociais, das forças de segurança, porque isso realmente funciona. Quando a gente trabalha de maneira proativa, focado, como o Sapori falou, e eu aqui falei mais, é foco, altamente precisa. O policiamento do século XXI, de alta qualidade, ele é absolutamente focado. Esse negócio de ficar fazendo revista em grande escala, isso provoca um dano enorme psicológico nos jovens de periferia. E quer saber uma coisa, o que as evidências dizem? Está aqui no livro, eu mostro a revisão sistemática. Piora a trajetória de violência do jovem. Porque você é um jovem de periferia e começa a ser revistado, levar tapa, você vai virar o quê? Alguém acha que quem planta vento não colhe tempestade? Então, existe evidência para isso. Então não tem que revistar ninguém? Tem que revistar. O cara que é envolvido com crime com arma de fogo, inteligência, tem um conjunto de ferramentas que a gente ainda vem usando pouco no Brasil. Então, agradeço muito essa oportunidade. Vou dizer o resultado do sorteio também agora, para cumprir minha promessa.
Quem tiver interesse, está no site segurançaeevidências.com.br ou na Amazon. Eu trouxe as evidências aqui, gente, não é um livro da minha opinião. Eu sistematizei e traduzi, ou compilei os estudos brasileiros, revisitei 35 mil estudos do Brasil para poder identificar as evidências de efetividade que a gente tem no Brasil. Então, aqui tem evidências de 190 programas, né, como uma contribuição para a gente ir avançando nesse debate. E aqui fora eu vou botar ele à venda, porque eu fiz falava com o pessoal da Editora Fórum, que eu fui fazer um lobby aqui, né, eu fiz ele todo sozinho, praticamente, com uma editora de um amigo, que eu sou muito grato. Então, eu mesmo tenho feito a venda, se alguém tiver interesse. O sorteado foi o número 43, a Ruth Pedrosa Barros. Tá aí, Ruth. Por favor. Convido também quem tiver interesse em seguir as nossas redes. A gente vai lançar um canal de YouTube, essas coisas também nos próximos dias, aí, algumas iniciativas para ajudar a difundir um pouco, né, esse grande conhecimento. Só sobre violência contra a mulher eu poderia falar aqui algumas horas o que as evidências também já estão mostrando. Por favor. Felizmente, com uma inspetora da nossa Guarda Municipal, da Câmara Municipal. Doutor do Captig, uma pergunta. Obrigado, pessoal. Doutor Alberto, uma pergunta. Do subsetor Célio, da Guarda Municipal de Sobral. Quais os avanços no Brasil quanto à partilha de recursos fundo a fundo, oriundo do SUSP, para os municípios avançarem na pauta urgente de segurança no âmbito municipal? Desculpa, gente. Só o início da pergunta é quanto que tem do fundo? Desculpa, não. Quais os avanços no Brasil quanto à fundo. partilha de recursos fundo a fundo? Então, o novo fundo, ele melhorou muito o volume de recursos, né? O Fundo Nacional, a gente tinha 300 milhões de reais, hoje tem 2 bi, mas 90 e poucos % dele vai para os estados, né? O que eu acho um erro profundo. Eu acho que 90% tinha que vir para os municípios, mas para uso em programas baseados em evidência. Eu acho que o governo federal, por isso que eu falei aquele negócio, né, que quando o cara começa a falar muito de mudança da PEC, e é um debate importante, eu só estou brincando um pouco aqui, mas mesmo com essa estrutura, o governo federal não poderia carimbar 3, 4 programas com experimentos bem feitos, que até já tem no Ministério da Saúde alguns, e chegar para os municípios e dizer o seguinte, está aqui a grana, mas você tem que implantar esse e esse programa. Ou essa e essa estratégia de policiamento aqui. Porque também vai jogar o dinheiro para mais viatura da guarda, e eu não estou dizendo que não tem que ter mais dinheiro para a viatura da guarda, mas para qual estratégia de policiamento? Que é o que eu acabei. Esse dinheiro tem que vir antes para análise criminal. Nós temos que formar os guardas municipais em análise criminal, em gestão de programas de prevenção, não aplicar direto o programa de prevenção, que eu também falei disso. O que cada guarda está tentando fazer? Criar um bonequinho para entrar em escola. Em princípio, nada contra o bonequinho, só não vai entrar em sala de aula para ensinar sobre drogas, que aí dá efeito colateral. Mas por que a guarda municipal, que independente do partido que vai estar no governo, é quem tem que garantir que a educação vai implantar o programa de educação socioemocional X, que é um programa de prevenção à violência, um programa anti-bullying, uma política anti-bullying. A educação vai aplicar, mas quem tem que gerir e talvez ajudar a financiar, não para a educação, que a educação tem bastante grana, tem que nos dar um pouquinho também, mas quem tem que gerir e orientar qual programa? A Guarda Municipal. Para ser um novo ator da segurança de verdade, entende? Sabe, desculpa, na Inglaterra tem um programa
um dos tipos de problema grave que eles têm lá é furto à residência. Que sonho, né? Ter furto à residência como um dos piores problemas. Para nós isso é doce de coco, embora a gente não faça nada sobre esse tipo de problema também. Cada distrito policial tem um escritório de arquitetura e urbanismo, coordenado por policiais, para implantar aquelas diretrizes que a gente chama crime CEPTED, prevenção ao crime através do desenho urbano. Todos os projetos, um shopping, um condomínio, tem que passar pela polícia antes, porque você consegue fazer um conjunto de estratégias para prevenir crime dentro ou fora e tal. Quem tinha que estar fazendo isso? Município, guarda municipal. Passa um monte de dinheiro em contrapartidas de empreendimentos. E a gente não pega um centavo. Constrói uma pracinha aqui, mas sem falar com a gente. Então, assim, grana sim para municípios, acabei de defender toda essa visão, né, mas se é para só comprar, mas sem câmeras, mas sem viaturas, a gente já sabe que funcionar não vai. Então, o estímulo é a gente refletir o para quê também do recurso. Doutor Alberto, mais uma pergunta, mas antes, agradecer e registrar a presença do vereador Jorge Pinheiro, assistindo aqui desde o início das palestras. A pergunta vem do advogado Frederico Malta. Em relação às câmaras corporais, quais as suas considerações profissionais em relação ao acionamento da mesma? Sim. Bom, eu falei nas evidências, né? Felizmente eu concordo. Algumas coisas eu tive que mudar minha opinião, estudando evidências. As câmeras, felizmente a minha opinião concorda com as evidências. Se você deixa para o policial acionar quando quer, dá um efeito colateral que aumenta o uso abusivo da força entre 20% a 30%, segundo as evidências. São mais de 35 experimentos feitos no mundo, gente. Agora já deve ser mais de 50, porque está tendo muito, que bom. Não dá, é melhor não ter câmera do que ter câmera para o agente de segurança apertar quando quer, porque provoca efeito colateral. Porque, bom, a gente pode conversar do porquê, eu só estou dizendo, o resultado que se tem é esse. Quer provar que está errado? Faz um experimento. Lá em São Paulo, o governador faz um experimento, então, com os policiais acionando e mostra que cai mais, porque caiu o uso abusivo da força. E isso é muito bom. Para quem? Para a PM, para a guarda. Não tem como ter redução de índice de criminalidade se não for aumentando a legitimidade das forças de segurança, gente. Essa ambiguidade, né, de que tem que ser guerra, e aqui eu não estou dizendo que não tem que fazer uso da força contra grupo violento. É óbvio que tem. É óbvio, para isso que se tem segurança pública. Agora, negar que a gente tem excesso de uso abusivo da força, esse é o assunto da democracia de todas as grandes polícias do mundo, gente. Todas as grandes polícias do mundo estão usando câmera. Porque o que funciona para reduzir o uso abusivo da força é controle. A câmera, inclusive, é um dos instrumentos. Tem vários outros que eu não vou nem comentar aqui. A polícia de Nova York, que todo mundo gosta de citar muito. Vamos lá conhecer como é que é o Civilian Complaints Review Board. Eu fui lá, é um andar gigantesco naqueles prédios, 350 funcionários de carreira, que falam 40 línguas diferentes, porque a cidade é muito multicultural, para receber queixas de uso abusivo da força. E eles têm competência para abrir investigação administrativa interna. E aí eles recomendam a punição para o policial. Pode reduzir o salário um mês, pode ter que fazer retreinamento, ou pode ser expulso. Para o comando da polícia negar aquilo, ela tem que se explicar para o Ministério Público e assumir que aquele policial não vai reincidir de novo. Isso é polícia moderna. Quem não quer controle de polícia tem que ir para a China ou para Cuba. Ditadura não tem controle de polícia, democracia tem. Polícia moderna tem controle. Isso é uma polícia moderna. E a gente tem que lutar por isso, os bons policiais. Tá, obrigado.
TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.